Fala galera, aqui se inicia as nossas aulas de background e como eu disse, a gente vai criar os nossos background tudo do zero. A gente vai conseguir manipular ao máximo sem depender de ficar procurando essas formas na internet, no Freepik, no Google, enfim, nesses sites que entregam essas formas prontas pra gente. Não tem nada de errado com isso, mas quanto mais a gente conseguir manipular o nosso próprio projeto, mais rápido se torna o nosso processo criativo. Ok? Então, como vocês podem ver aqui na minha tela, está um processo final de uma manipulação de imagem e com esses efeitos de wave, né, que são esses rastros de formas que você consegue ligar de uma ponta a outra, ok? E para iniciar esse efeito, eu vou começar utilizando o Illustrator, que vai ser a base inicial para esse tipo de efeito e dar um acabamento final no Photoshop, ok? Eu estou com o meu Illustrator aberto, eu vou vir em arquivo novo e eu vou deixar aqui uma largura de 1500 por 792 pt, ok? Daí você vai fazer o que? Você vai vir ver se essas informações estão de acordo, se está em modo semica, se está em modo RGB. Você pode alterar aqui para RGB, que a gente vai usar para a internet, tá? E você vai dar só um ok. Ele vai criar essa base para a gente estar iniciando esses projetos. E para iniciar essa base, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar a minha ferramenta de elipse, tá? Dá um clique na elipse. Eu vou criar ela segurando o Shift para formar um círculo. Ok. Com o meu clique em cima da elipse, ele vai abrir mais ferramentas. Eu vou pegar aqui a estrela. Ok? Vou também segurar o Shift e eu criei a minha estrela. Então, perfeito. Feito isso, eu vou falar o que para ela? Que eu quero mesclar um rastro dessa imagem para transformar a estrela. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou selecionar as duas ferramentas e vou dar a tecla W, que nada mais que ele vai selecionar o atalho da ferramenta de mesclagem, ok? Feito isso, eu vou conversar da seguinte forma. Ele me abre essa ferramenta aqui que ele vai ligar um ponto ao outro. Então eu falo para ele, eu quero pegar desse centro a essa base da estrela. Então ele fez um rastro para mim, transformando no meio do caminho em uma estrela. Perfeito? Aqui no caso das minhas formas, deixa eu selecionar ela. Ela está com preenchimento em branco. Eu vou tirar esse preenchimento. Na minha estrela está branco também, eu vou tirar o preenchimento. E você vê que o rastro dela ficou de acordo com as linhas, né, as lines. Ela não seguiu o preenchimento total. Perfeito? No caso, se sua forma não tiver dessa maneira, você vai fazer o que? Você vai clicar, a partir do momento que você aplicou a ferramenta de mesclagem e não ficou dessa maneira, você vai selecionar a sua ferramenta aqui, por mais que apareceu só uma repetição aqui no meio, você vai clicar duas vezes na mesclagem e certamente ele vai estar nessa opção, cor suave, certo? Se ele tiver na cor suave e não tiver repetição que você determina, você vem aqui e deixa em etapas especificadas. E aqui você pode colocar quantas linhas que você quer seguir do ponto A ao ponto B. Vou deixar 200. Você viu que ele preencheu bem mais, certo? Feito isso, eu posso selecionar minha ferramenta de seleção direta. Tá vendo? Vou dar aqui uma opção de converter pontos âncora. Tá vendo? Ele seguiu de um ponto para o outro aqui, ó, formando uma malha de linhas. Então, se eu distorcer aqui, ele vai distorcer de todos os pontos, independente do que ele vai se encerrar aqui. Se aqui está o círculo e ele for distorcer também, você vê que ele vem distorcendo. E o interessante é que depende do efeito que você for fazer, quanto mais bagunçado fica, mais legal fica o projeto. Então, só para você ter uma noção de base, vou selecionar minha ferramenta de seleção. Você vê que ela funciona, essas ferramentas aqui, para quem não está acostumado com o Illustrator, ela é a mesma base do Photoshop. Então, se você selecionar, clicar, ou você parar com o cursor do mouse em cima, você vai ver que ele aparece o nome da ferramenta e a tecla de atalho, tá? Então, feito isso aqui, eu vou pegar na minha ferramenta de gradiente, dei um clique no meu preenchimento de contorno, tá? Que eu quero mudar, e vou deixar aqui um degradê aqui de laranja com amarelo. Mas lembrando também que se eu selecionar dois cliques a minha forma principal e eu querer preencher ela como azul
e essa forma de estrela com vermelho, você viu que ele criou aqui uma transição de cor também, não só da forma como a de cor. Então chegou aqui no meio, ele começou a transformar para vermelho, tá? Então você viu que a nossa base principal, o que é? A gente ligar uma forma a outra, transformando ela independente de qual seja a forma. Para você conseguir manipular de uma forma mais controlada, a gente pode fazer da seguinte forma. Eu vou dar Ctrl Z aqui para a gente voltar. Voltei à base principal que a gente fez. Então eu voltei ao nosso início. Você viu que está a opção ainda de mesclagem. A gente está no processo de mesclagem. Eu posso clicar aqui para voltar, tá? A miniatura. E a gente vai fazer o que? Com a ferramenta de caneta selecionada ou tecla P, a gente vai fazer aqui um contorno, uma curva. Ó, vamos selecionar essa curva. Eu vou trazer essa curva para dentro das nossas formas. Vou selecionar todo mundo. Vou vir em objeto, mesclar, substituir lombada. Então você viu que ele substituiu o que? Aquele caminho que a gente criou de um ponto A ao ponto B, ele substituiu aquele caminho pela forma que a gente acabou de criar. Então se a gente quiser manipular somente esse ponto, a gente pode vir. Eu vou vir com o meu Ctrl pressionado, vou segurar nessa ponta dessa linha e vou manipular aqui, ó. Onde eu for arrastando ela, você vê que ela vai formando de acordo com o que eu vou personalizando ela. Não tem um padrão para seguir, tá? Você vê que quanto mais a gente mexe, mais diferenciado fica e o efeito sempre vai modificando com um simples arrastar do mouse. Então esse rastro, ele vai sempre transformar o ponto A para o ponto B de acordo com o que a gente determinar em cada ponta. Eu vou trazer para minha imagem de um dos projetos que a gente criou no Photoshop. Pode trazer a imagem mesmo inteira, não tem problema. Vou dar um OK. Vou deixar mais ou menos ela aqui. O que eu vou fazer? Com a minha ferramenta de caneta, eu vou traçar um contorno. Tá vendo? Ó? Não precisa ser perfeito. Vou traçar um contorno aqui em cima do nosso personagem. Ok? Vou dar aqui uma cor de preenchimento para essa linha. Vou dar 2 cliques em cima dela. Vou deixar ela aqui com um laranja. Ok? Só para a gente conseguir enxergar. Selecionando a linha, eu vou apertar o meu Alt e arrastar. E ele vai copiar essa linha novamente. É o mesmo processo do Photoshop. Se clicar e arrastar com o Alt, ele faz uma cópia. Então tá. Selecionando a linha com a nossa outra linha do ponto A ao ponto B, eu vou dar a tecla W para selecionar a nossa opção de mesclagem. E vou pegar aqui essas duas pontas aqui que estão em mais evidências. Ó, vou pegar essa ponta e clicar nessa ponta. Então você viu que ele gerou um rastro do nosso personagem. A gente vai manipular, dando um movimento para essa imagem. A gente vai fazer o que? Vai vir com a ferramenta de caneta. Eu vou clicar fora, vou fazer uma curva. Essa vai ser minha curva. Vou trazer ela mais ao centro aqui. Vou selecionar todo mundo. Objeto, mesclagem, mesclar, substituir lombada. Então você viu que ele gerou esse contorno, jogou essa malha de acordo com o que a gente tem criado aqui. Então agora eu vou começar a dar uma manipulada de acordo com o que eu achar que fica mais legal ao meu gosto. Eu posso clicar com o Ctrl aqui nessa minha linha de guia e manipular os pontos de acordo com o que eu quero. Você vê que, ó, se eu clicar em cada linha aqui, ó, ele vai sempre alterar a partir da linha que eu estou clicando, tá? Então eu vou pegar nessa base dessa ponta, que é com a minha ferramenta de seleção direta. Eu vou clicar aqui nesse nó, eu vou excluir. Nesse nó, excluir. Nesse nó, excluir. Nesse nó, excluir. Só para dar uma diferenciada dessa linha para não ficar muito igual. Então vou selecionar essa base também.
Vou tentar trazer ela de novo aqui para o contorno do nosso personagem. Perfeito. Arrastar mais. E você viu que a gente criou uma base bem legal aqui pro nosso personagem. Tá, e como a gente vai mesclar ela agora com o nosso Photoshop? Eu já deixei aqui a imagem aberta no Photoshop. Você vê que eu tirei a opção de padrão, que é aqueles efeitos que tem no background. E eu vou vir aqui, ó, bem no fundo mesmo para não misturar. Vou vir aqui no plano de fundo, volto no meu Illustrator, seleciono todo mundo e arrasto para dentro do meu Photoshop e solto aqui dentro. Então você vê que a minha linha já está aqui. Ó, no caso eu vou aumentar ele aqui um pouco. Ok. Vou dar aqui um Ctrl U em cima da minha linha que eu acabei de jogar de imagem, essa malha de ondas de linha. Ó, vou alterar aqui a mesclagem aqui, ó, para um tom mais rosado, tá? Vou dar um Ctrl T e aqui eu posso adequar ela de acordo com o que está mais próximo ao meu projeto no Illustrator. Então você vê que ele gera um movimento para o nosso personagem. Eu vou dar um Ctrl J para duplicar essa objeto de linha e vou trazer ele para frente do nosso personagem. E aqui eu vou jogar achei que ficou um ângulo bacana. Aí no caso, se eu quiser mudar aqui também de cor, você pode alterar à vontade. Trazer aqui o logo da Adidas para frente. Então essa foi a nossa primeira aula de background. Espero que vocês entenderam. Se não entenderam ou tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários aqui embaixo que eu vou responder a todos. Lembrando que para criar essa base de wave, esse efeito de linhas, você precisa ter o Illustrator. Você viu que o efeito é muito básico, são duas formas. Você aperta o W, basicamente já se transforma a mesclagem do efeito. Porém, se você fez a primeira vez e não chegou a esse mesmo resultado, quando você clica a primeira base do ponto A ao ponto B, você vai clicar duas vezes em cima da mesclagem. Certamente ele vai estar em cor suave. Então você muda aqui para a etapa especificada, muda aqui a quantidade de linhas e ele já vai transformar, deixando o mesmo conceito visual que você está vendo na minha tela. Ok? Então valeu e vamos partir para a nossa próxima aula de background.